Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje estamos trazendo a parte 1 de 2 do nosso tutorial de movimentação básica de personagens 2D na Unity, sendo que nesse primeiro tutorial estaremos programando essa movimentação horizontal. Então olha só que legal, temos o nosso querido personagemzinho aqui, o mascotinho do canal. Quando a gente vai para a direita, ele anda para a direita, quando vai para a esquerda, ele anda para a esquerda. E o melhor de tudo, ele olha para a direção que ele está andando, né? Então ele não fica fazendo um moonwalking indo para a esquerda olhando para a direita, não. Ele olha direitinho as suas direções. Então nessa primeira parte estaremos programando a sua movimentação horizontal e na segunda parte estaremos programando o seu pulo. Então galera, sem mais enrolações, bora agora para o tutorial. Certo pessoal, como podemos ver, eu já criei um projeto aqui na Unity e no momento tudo que eu tenho nele são dois sprites. Um deles é um quadrado branco, que eu estarei utilizando para fazer o piso da nossa fase. E o outro é esse querido mascotinho aqui do canal, que nada mais é que um quadrado laranja com uma faixa na cabeça que eu criei para um jogo uns tempos atrás. E aí, no seu jogo, você pode usar absolutamente qualquer sprite, pois o método que a gente vai estar utilizando funciona numa boa em qualquer tipo de personagem. Então vamos lá. A primeira coisa que estarei fazendo é montando rapidamente uma pequena fase. Então vou pegar o nosso sprite aqui do quadrado branco e vou trocar o seu nome para piso. E aqui vou só alterar o seu tamanho para ficar uma coisa um pouquinho mais bonitinha, né? Aí vamos trazer ele aqui um pouquinho para baixo e também mudar a sua cor, porque a cor alegra a vida. Então beleza, já temos um pequeno piso aqui. E agora estarei adicionando o meu querido jogador. E aqui, galera, vai uma dica muito importante, que sempre que você for criar o seu jogador, você pode sim, de fato, arrastar o sprite, que nem a gente fez aqui, e já programar toda a lógica nele. Mas também é muito importante que você tenha o visual do seu jogador separado da lógica dele. Ou seja, que você tenha um Game Object que irá movimentar através do código, e tem um outro Game Object que segurará o gráfico dele. Assim você pode ter a movimentação programada em uma parte e aí pode ter as animações rodando nele sem nenhuma interferência. Eu sei que só falando pode parecer bem complicado, mas pode ficar tranquilo que é bem simples. Tudo que a gente tem que fazer é vir aqui em cima do Game Object do nosso jogador, clicar com o botão direito e vir em Create Empty Parent. Então a gente vem aqui, clica nessa opção e com isso nós criaremos um novo Game Object vazio que servirá de pai para este objeto. Então a gente tem o nosso gráfico e tem um objeto que é o pai dele. Então aqui sim esse objeto podemos chamar de jogador e apertar Enter. E aqui o que podemos fazer no nosso sprite é trocar o seu nome para visual. Então a gente tem o Game Object do jogador e tem outro para o visual. Não é nada que acabe alterando o resultado final, mas ajuda a deixar as coisas um pouco mais bem organizadas. Então agora que já criamos o Game Object do personagem, vamos iniciar as suas configurações. Já que no momento o nosso personagem é apenas uma imagem. Então a primeira coisa que estaremos fazendo é adicionando um collider nele, para que ele consiga colidir com as coisas. Então vamos clicar aqui em Add Component. Em sua barrinha de pesquisa, procurar por Collider com dois L's. Aqui poderíamos pegar um Box Collider 2D, mas eu acho que também serve muito bem um Circle Collider 2D, pois desse jeito a nossa caixa de colisão não tem pontas, né? Aí evita de ficar preso em algum canto. Então eu estarei utilizando um Circle Collider 2D. E por fim, temos de adicionar também um Rigid Body nele. Desse jeito nosso personagem terá gravidade e tudo mais. Então vamos clicar em Add Component e pesquisar pelo Rigid Body. E é claro, adicionar o Rigid Body 2D. Então beleza, já temos nosso personagem previamente configurado. E lembrando que a gente está adicionando esses componentes no Game Object do jogador. Não é o do visual, galera. O visual fica só o sprite. Então agora que a gente já configurou o jogador, vamos configurar o piso. Que aqui tudo que eu quero fazer é adicionar um collider nele, né? Assim o jogador não vai cair e passar por ele. E agora, se clicarmos no play, veremos que o nosso controle do jogador já está meio passo andado, né? Pois ele já consegue cair com a gravidade. Mas por enquanto é só, ele não anda nem nada. Então vou vir aqui na pasta Script, clicar com o botão direito, vir em Create
em C# Script. Em seu nome a gente pode colocar movimento do jogador e apertar Enter para confirmar. E lembrando, galera, que o nome que você coloca no script não importa muito, né? O que importa é o seu funcionamento, mas é muito importante colocar nomes que façam sentido. Desse jeito, conforme o seu projeto for crescendo, você não se perde. Então, beleza. Com o script criado, clicarei 2 vezes em cima dele para abri-lo. Como é o primeiro script que está abrindo nesse projeto, talvez demore um pouquinho mais. Então vou dar um pequeno corte aqui. Beleza, galera? O script já abriu. E agora, a primeira coisa que nós estaremos fazendo é criando as variáveis que estaremos utilizando na sua movimentação. Então, viremos acima do método start, mais abaixo do nome do script. E a primeira variável que criaremos servirá de referência ao nosso Rigid Body, já que esse controle do jogador, nós estaremos utilizando ele para movimentar o Rigid Body do personagem. Então podemos vir e digitar private e em seu tipo Rigid Body 2D. E aqui em seu nome, para deixar tudo bem explicadinho, a gente coloca o Rigid Body 2D. E no final, ponto e vírgula. E aqui, galera, se essa variável fosse pública, nós poderíamos dar valor a ela na aba Inspector, mas como não é realmente necessário que essa variável seja pública, né, já que a gente não precisa acessá-la de outros lugares, nós criamos ela como privada e estaremos dando valor através do script mesmo. E para fazer isso, o que estaremos fazendo é pedindo para que a Unity, logo no início do jogo, pegue o Rigid Body do jogador e dê como valor para essa variável. E nós poderíamos sim estar fazendo isso aqui no método start, que roda logo no primeiro frame do jogo, mas quando nós estamos programando uma referência, né, algo que já vai ser utilizado logo de cara no jogo, é interessante a gente fazer isso no método awake. Que para quem não tá ligado, awake em inglês seria despertar, né, surgir. Então o método start roda no primeiro frame do jogo, mas o método awake roda antes do método start. Ou seja, no instante que o jogo inicia, pá, o awake já roda. Então é um bom lugar para criar referências. Então viremos acima do método start e digitaremos private void em seu nome awake. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E lembrando, galera, que este método awake é um método próprio da Unity. Então vamos vir aqui dentro dele e acessar a nossa variável o Rigid Body 2D, colocar um símbolo de igual, e aqui diremos que ela é igual ao get component, símbolo de menor que, símbolo de maior que, e dentro desses dois símbolos a gente coloca o componente que queremos pegar, que no caso é o Rigid Body 2D. No final da linha a gente abre e fecha parênteses e coloca ponto e vírgula. E beleza, agora no instante que o nosso jogo iniciar e o método awake for rodado, a Unity vai pegar o Rigid Body do jogador e passar para essa variável aqui. E tem que tomar cuidado aqui para dentro do get component digitar de fato o nome do componente e não o nome da variável, que às vezes a gente acaba errando e aí não consegue identificar o erro. Então beleza, agora que a gente já tem uma referência ao nosso Rigid Body, precisamos de mais duas variáveis. A primeira servirá para controlar a velocidade do jogador e a segunda para pegar o seu input, né, as teclas que estão sendo apertadas. Então viremos aqui abaixo e digitaremos private float em seu nome velocidade horizontal e no final ponto e vírgula. E aqui na linha de baixo criaremos uma nova variável igualmente private float em seu nome input horizontal e ponto e vírgula. Então a primeira variável controla a velocidade do jogador e a segunda armazena as teclas apertadas. E aqui, galera, vale um detalhe que a variável velocidade horizontal é uma variável que a gente vai querer controlar na aba Inspector, né? Porque a gente não quer já deixar o valor aqui, por exemplo, já pré-definido. Se quiséssemos, poderíamos fazer isso, mas é interessante a gente ter um acesso mais fácil a esse valor. E para fazermos isso, poderíamos vir aqui e transformar essa variável em pública, funcionaria, mas conforme o seu projeto vai crescendo, não é muito interessante você ter muitas variáveis públicas, porque você pode acabar acessando elas através de outros scripts sem querer, e aí modificando o valor, e aí dá uma dor de cabeça. Então o que a gente vai estar fazendo é deixando essa variável como privada, e para que ela apareça na aba Inspector da Unity, aqui à frente de tudo dessa variável, a gente abre e fecha colchetes, e dentro deles escreve
serialize field, com S e F maiúsculos. E aqui, galera, o que o comandinho serialize field faz é pegar uma variável privada e mostrá-la na aba Inspector da Unity. Ou seja, a nossa variável não precisa ser pública para aparecer lá. A gente pode fazer isso. Tanto é que se salvarmos o script apertando Ctrl S, voltarmos para a Unity e apertarmos Ctrl R, se não fizermos nada de errado até agora, não vai dar nenhum erro e o script funcionará perfeitamente. Então vamos pegar aqui o jogador e arrastar o script para a aba Inspector. E olha só que maravilha, já temos a nossa variável velocidade horizontal aparecendo, mesmo com ela sendo privada, o que é muito legal. Então, agora que já temos essas variáveis aqui para programar a sua movimentação, vamos vir aqui um pouquinho abaixo do script e começar a, de fato, programar essa movimentação. Então, a primeira coisa que estaremos fazendo, galera, é pegando o input do jogador. Ou seja, estaremos identificando quais são as teclas que ele estará apertando. E isso é uma coisa que a gente quer que aconteça o tempo inteiro, então nós poderíamos vir e programar diretamente no método update, já que ele roda uma vez por frame, mas não é muito interessante, galera, porque quanto mais coisa a gente for programando no jogador, maior vai ficando o método update, aí pode ficar uma bagunça. Então o que estamos fazendo é vindo abaixo dele e criando um método próprio para receber esses inputs. Então a gente vem aqui digitar private void, em seu nome, receber input. Inputs, né? Porque vão ter vários inputs. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, tudo que queremos fazer nesse método é acessar a nossa variável input horizontal e armazenar as teclas que o jogador está apertando. Então a gente acessa a variável input horizontal, coloca um símbolo de igual. E aqui, para pegar as teclas que o jogador usa para se mover para a esquerda e para a direita, que é A e D, ou setinha da esquerda e da direita, o que a gente faz é digitar input com I maiúsculo, ponto, get access raw, abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses a gente abre e fecha aspas duplas e digita horizontal com H maiúsculo, eu escrevi errado aqui, beleza? E no final, ponto e vírgula. E aqui, galera, sempre que apertarmos A ou D, ou a setinha da esquerda e da direita, a Unity vai armazenar esse valor na variável input horizontal. Então, quando a gente apertar a variável input horizontal vai ter o valor de -1. Quando a gente apertar D, ou seja, ele vai para a direita, ela vai ter o valor de 1 positivo. E quando a gente não apertar nada, ela vai ter o valor de 0. É isso que significa o input horizontal. Então, quando está indo para a esquerda é um valor negativo, quando está indo para a direita é um valor positivo, e quando está parado é 0. Então, agora que a gente já tem um jeito de pegar esse input, podemos vir aqui no método update e rodar o método receber inputs. Então, aqui a gente simplesmente digita o seu nome, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, agora já temos um jeito de identificar quais teclas que estão sendo apertadas. Então vamos agora movimentar o nosso jogador. E novamente poderíamos fazer isso diretamente no método update, mas para deixar nosso código bem organizado, vamos ir abaixo do método receber inputs e criar um novo método chamado private void, em seu nome, aplicar movimento. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, tudo que nós queremos fazer é acessar o nosso rigid body e aplicar uma velocidade nele. No caso, a gente vai estar aplicando a velocidade de acordo com a variável input horizontal, né? Então, se ela for um positivo, a velocidade será positiva. Se ela for um negativo, será negativa. E por aí vai. Então, aqui dentro dessas duas chaves, a gente acessa a variável rigidbody2d, .velocity, e coloca um símbolo de igual. E aqui, galera, a velocidade de um rigid body 2D, ela tem dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Então, para mexer no eixo X e no eixo Y, a gente cria um new vector 2 e dentro dos seus parênteses passa justamente o eixo X e o eixo Y. Lembrando que o eixo X é o horizontal e o Y é o vertical. E aqui, o eixo X que queremos passar é o eixo que está sendo passado aqui para o input horizontal, ou seja, as teclas A ou D. Então, a gente acessa a variável input horizontal. E como queremos que o nosso personagem se mova na nossa velocidade definida, né?
gente coloca um asterisco para multiplicar e o valor da variável velocidade horizontal. E fazendo isso, galera, se por exemplo colocarmos 10 de valor na variável velocidade horizontal, a Unity vai pegar o input horizontal e multiplicar por 10. Ou seja, se o input horizontal for um positivo, vai virar 10 positivos. Já se for um negativo, vai virar menos 10. Já se for zero, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero, então vai ficar parado o personagem. Então esse aqui é o eixo X. Agora, dentro dos parênteses, vamos colocar uma vírgula e indicar o eixo Y. Aqui, como queremos que o nosso personagem mantenha sempre a sua altura, seja se ele está no chão, seja se ele estiver no ar, a gente não quer alterar isso. Então a gente acessa a variável origidbody2d.velocity.y. E no final, ponto e vírgula. E aqui estamos dizendo que a velocidade y do Rigid Body é a sua própria velocidade, ou seja, a gente não está passando nenhum valor novo. Então, beleza, galera, isso aqui já é tudo que precisamos fazer para programar o seu movimento. Então, nós poderíamos já chamar o método aqui no update, mas a Unity tem um outro método update que é mais indicado para movimentos do Rigid Body. Se a gente quiser, a gente pode chamar direto aqui, mas vamos fazer as coisas do jeito que a Unity recomenda, porque aí os erros diminuem. E no caso, para acessar esse método específico para os Rigid Bodies, a gente digita private void, em seu nome, fixed update. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, o fixed update é idêntico ao update, ou seja, ele vai ser chamado o tempo inteiro, mas ele é mais indicado para códigos que usam Rigid Body. Então, aqui dentro de suas duas chaves, a gente roda o método aplicar movimento. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer para mover o personagem de um lado para o outro. Ainda vai estar faltando uma coisinha que a gente já ajusta, mas isso aqui já é o suficiente. Então vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, a primeira coisa que nós temos de fazer é dar um valor para a variável velocidade horizontal, já que se o valor for zero, nosso personagem não vai se mover nunca, né? Então aqui um valor que eu testei e fica legal é de 10. Então a gente coloca o valor de 10 aqui. E agora dá play. E no caso, como a gente já deu valor para a variável do Rigid Body pelo código, ele já sabe o que fazer. Então agora se a gente apertar A, nosso personagem vai para a esquerda. Se a gente apertar D, ele vai para a direita. E a mesma coisa com as setinhas. E beleza, nosso movimento está funcionando perfeitamente. Mas, como a gente pode ver, o nosso personagem está rolando. E talvez essa seja uma coisa que você queira, mas aqui no caso não é não. E por que isso aqui está acontecendo, galera? Por um motivo muito simples. O colisor do nosso personagem é um círculo. Ou seja, sempre que a gente aplica uma força na horizontal, o nosso círculo sai rodando. E no caso, a gente não quer rodar o nosso personagem. Então, para resolver isso, tudo que precisamos fazer é que no seu componente Rigid Body 2D, acessar a opçãozinha chamada Constraints, e aqui podemos ver que temos como bloquear, né, as interações com eixos X, Y e Z. No caso, não queremos congelar a sua posição X e Y, porque a gente está movimentando através desses eixos, né? Então vamos apenas congelar a sua rotação Z. Então a gente vem e marca essa caixinha, e fazendo isso, o nosso personagem não mais rodará quando a gente estiver andando. A gente pode até testar. Olha só que maravilha, agora a sua rotação Z está travada. Então nosso personagem fica paradinho, bonitinho. Então show de bola, nossa movimentação está funcionando. Mas como podemos ver, ela não está funcionando perfeitamente, pois quando a gente vai para a direita, o jogador de fato olha para a direita, mas quando a gente vai para a esquerda, ele continua olhando para a direita. E isso é um pouco estranho. Então bora resolver esse probleminha aqui. No caso, o jeito mais fácil de resolver esse problema, galera, seria simplesmente vindo no visual do jogador e aqui no seu componente Sprite Render marcando a caixinha X da opção Flip. Então quando ela está desmarcada, ele olha para a direita e quando ela está marcada, ele olha para a esquerda. Então a gente poderia simplesmente marcar e desmarcar, funcionaria numa boa. Mas é interessante, galera, fazer de um outro modo, porque embora esse jeito aqui funcione perfeitamente, vamos supor que o seu personagem ele está carregando uma espada, um escudo ou algo do tipo.
Se você simplesmente flipasse o seu sprite, a espada e o escudo continuariam do mesmo lado, né? Isso aqui não alteraria em nada. Então o que a gente vai estar fazendo é rotacionando o jogador 180 graus no eixo horizontal. Aí desse jeito ele vai virar tudo que tiver nele, incluindo itens e tudo mais. Eu sei que só falando pode parecer um pouquinho esquisito, mas vamos lá, galera, que a gente vai entender direitinho como é que isso funciona. Então vamos voltar aqui no script e rapidamente aqui no topo, galera, vamos vir abaixo da variável input horizontal e criar uma nova variável para verificar se a gente está indo para a esquerda ou para a direita. Então a gente digita private bool e em seu nome coloca indo para direita. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos essa variável, já podemos utilizá-la. Então o que estarei fazendo é vindo aqui no método start, quase falei update, vindo no método start, que roda logo no início do jogo. E aqui estarei dizendo que a variável indo para a direita, logo no início do jogo, tem o valor de verdadeira, galera. Eu estou fazendo isso aqui para que, ao iniciarmos o jogo, a Unity já saiba que o jogador está olhando para a direita. É claro, isso vai depender do seu sprite, né? Mas se o seu jogador já olha para a direita naturalmente, você faz isso aqui. Se não, você coloca que é igual a false, que aí vai funcionar perfeitamente também. Então agora que já temos um jeito de dizer se o jogador está indo para a direita ou para a esquerda, o que estaremos fazendo agora, galera, é alterando o valor dessa variável. Ou seja, estaremos de fato identificando qual é a direção do jogador. Então vamos descer aqui o script e criar um método específico para isso. E aqui, seguindo a ordem das coisas, a gente quer espelhar o personagem antes de movimentar ele. Então vamos criar um novo método abaixo do método receber inputs. Então aqui abaixo a gente digita private void, em seu nome, verificar direção do movimento. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, tudo que queremos fazer é verificar a variável input horizontal e, dependendo do seu valor, dizer que a gente está ou não está indo para a direita. Como a gente viu agora há pouco, se a gente está indo para a direita, o seu valor é um positivo, e se a gente está indo para a esquerda é um negativo. Então fazer isso será bem tranquilo. Então vamos vir aqui dentro de suas duas chaves e criar uma condição if. E dentro de seus parênteses vamos acessar a variável input horizontal, colocar um símbolo de maior que e o número 0. E agora, sempre que o valor da variável input horizontal for maior do que 0, vamos rodar esse código aqui. E no caso, se o valor é maior que 0, significa que é positivo, ou seja, que estamos indo para a direita. Então a gente acessa a variável indo para a direita e dá o valor de true. Porém, se o seu valor não for positivo, significa que ou a gente está parado ou está indo para a esquerda. Então, abaixo da condição if, criaremos uma condição else if, ou seja, caso não seja essa condição aqui, mas seja a que vamos colocar agora. Então, dentro dos seus parênteses, novamente vamos acessar input horizontal, agora símbolo de menor que e o número 0. Então, se estivermos indo para a esquerda, né, ou seja, o seu valor for negativo, vamos dizer que a variável indo para a direita é igual a false. E no final, ponto e vírgula. Então, beleza, maravilha. Agora já temos um jeito de verificar a nossa direção do movimento. Então, vamos chamar esse método, né, para que de fato funcione. Então, podemos vir aqui no método update e logo depois do receber inputs, a gente acessa o verificar a direção do movimento e ponto e vírgula. E beleza, agora que a gente já fez isso, agora precisamos rotacionar, né, espelhar a imagem do jogador, porque por enquanto nada acontece. Então vamos vir aqui abaixo e criar um novo método digitando private void, em seu nome, espelhar na horizontal. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, nós poderíamos sim estar realizando, né, o código de espelhamento diretamente no método verificar direção no movimento, mas pode ser que você queira utilizar esse método para alguma outra coisa no futuro, então eu estou procurando deixar o código bem estruturado para a gente não se confundir. Então, o que estaremos fazendo no método espelhar no horizontal é verificando o valor da variável indo para a direita. Se a gente estiver indo para a direita,
a gente deixa o jogador do jeito que está. Se ele estiver indo para a esquerda, a gente rotaciona ele. Então, o que estaremos fazendo é criando uma condição if e verificando se indo para a direita é igual a verdadeiro. Então, a gente coloca dois símbolos de igual e a palavra true. E aqui vai uma dica, galera, que na programação, sempre que você quiser verificar se o valor de alguma coisa é verdadeira, a gente pode colocar dois símbolos de igual e a palavra true, ou nós poderíamos simplesmente colocar o nome da variável. Porque o igual, né, quando a gente digita dois símbolos de igual a true, é a mesma coisa que apenas o nome da variável. Pois se a gente pergunta se o nome da variável, o computador já entende como uma verificação de verdadeiro. Eu sei que é uma coisa que de início pode parecer um pouquinho esquisita, mas se você quiser, você pode usar somente dessa maneira, né? Ou seja, somente digitando o seu nome. Se não, você coloca igual a verdadeiro. Na real, dá na mesma, não faz muita diferença. Então aqui, se estamos indo para a direita, queremos que o nosso jogador olhe para a direita. Então nós estaremos fazendo isso do seguinte modo. Nós estaremos acessando o seu componente transform.localScale. E aqui, galera, o que a gente vai estar fazendo para espelhar o nosso jogador, que eu escrevi errado aqui, scale, para espelhar o nosso jogador, é pegando a sua imagem e invertendo ela, né, sua escala, né? Então, por exemplo, a sua escala no eixo X aqui é de 1. Se a gente vem e coloca menos 1, olha só que mágico, o jogador passa a olhar para o outro lado. Então, se é um positivo, ele olha para a direita, se é um negativo, ele olha para a esquerda. Então, o que estaremos fazendo é acessando essa sua escala e simplesmente invertendo ela. E desse jeito, ele vai olhar para o outro lado. Isso também funciona para os seus itens e tudo mais. Então, a gente acessa Local Scale, coloca um símbolo de igual. E aqui, como nós temos os valores x, y e z, a gente vai ter que mexer nos 3. Então, a gente cria um new vector 3. Dessa vez não é 2, é 3. Abre e fecha parênteses. E dentro de seus parênteses, galera, como queremos que o personagem continue do jeitinho que já tá, né? Ou seja, com o valor 1, 1, 1, a gente coloca um F para o valor X, vírgula, um F para o valor Y, vírgula, um F para o valor Z. E no final, ponto e vírgula. E beleza, isso aqui é tudo que a gente precisa fazer para deixar o jogador olhando para a direita. Então agora vamos programar o seu espelhamento quando estiver olhando para a esquerda. E aqui nós poderemos vir novamente, criar uma outra condição if, verificar se indo para a direita é igual a falso. Só que isso não é necessário, porque o valor da variável indo para a direita ou é verdadeiro ou falso. Ou seja, não tem um terceiro valor aí no meio. Então o que podemos fazer nesse caso é vir abaixo da condição if e criar uma condição else, onde a gente não precisa digitar nada, porque o else sempre roda quando o if não acontecer. Então, se indo para a direita for verdadeiro, vai rodar a condição if. Se for falso, vai rodar a else. Então, tudo que queremos fazer aqui é exatamente o que fizemos aqui em cima, só que no eixo X a gente quer o valor negativo ao invés de positivo. Então, vamos acessar o componente transform.localScale, coloca o símbolo de igual, cria um novo vector 3, e aqui, galera, que entra o detalhe, que nós queremos novamente que os seus eixos x, y e z tenham o valor de 1, já que a gente não quer alterar o tamanho do personagem, mas no caso nós queremos que o seu valor x seja negativo, né? Para que ele olhe para o outro lado. Então a gente coloca menos um f no eixo x, e no eixo y e z a gente coloca um f positivo normal. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora o nosso método para espelhar o jogador horizontal já está funcionando perfeitamente. Então o que podemos fazer agora é chamá-lo aqui no método update, para que isso de fato aconteça, né? Então vamos vir aqui e chamar espelhar na horizontal, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, agora o nosso script já está 100% pronto, galera. E aqui só um detalhe que a gente está com o método update e o fixed update, né? Que, como eu disse, o Fixed Update é bom para coisas relacionadas ao Rigid Body e o Update normal é bom para todo o resto. Então, coisas de input, espelhamento, a gente programa no Update normal. De resto, a gente vai no Fixed Update. Tendo isso em mente, vamos salvar o script apertando o Ctrl S.
voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, se fizermos tudo certinho, tudo que teremos de fazer é vir aqui e clicar no Play, que já vai estar tudo funcionando maravilhosamente bem. Se a gente anda para a direita, o jogador olha para a direita. Se a gente anda para a esquerda, ele olha para a esquerda. Ah, que coisa da hora, meu! E aqui, galera, vai uma coisinha bem legal da Unity, que no caso, a nossa variável indo para a direita, ela é privada, né? Já que a gente não precisa ficar vendo ela o tempo inteiro. Mas se quisermos visualizar a nave Inspector da Unity, nós não precisamos torná-la pública, nem utilizar o Serialize Field. Tudo que nós temos de fazer é aqui na aba Inspector, vir nessas 3 bolinhas aqui de cima ao lado do cadeado e trocar da opção normal para a opção Debug. Com isso, o nosso aba Inspector vai ficar um pouquinho diferente, mas é porque agora nós conseguimos ver diversas modificações a mais. E se liga, a gente consegue até ver a variável indo para a direita, que era privada. No caso, ela está marcada, né? Porque a gente de fato está indo para a direita agora. Mas se a gente começar a ir para a esquerda, se liga, vamos vir aqui no jogo, ficar de olho na variável, se a gente vai para a esquerda, ela fica desmarcada, porque agora a gente não está indo mais para a direita. Então direita fica marcada, esquerda fica desmarcada, e por aí vai. Então sempre que você quiser ver uma variável privada, deixa a sua aba Inspector no modo Debug, que você conseguirá ver numa boa. Aqui vamos voltar para o modo normal, né? E é isso aí, galera, já temos a movimentação horizontal prontinha, perfeitinha. Mas antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de dar uma organizada no código, galera. Que eu acho que ele já está bem organizado, né? Tá bem bonitão. Mas aqui na aba não. Aqui na parte das variáveis está um pouco solto. Então o que eu estarei fazendo agora é adicionando cabeçalhos, né? Também conhecido como headers. E no caso, os cabeçalhos nos ajudam a organizar as coisas na aba Inspector da Unity. Eu sei que só falando pode parecer confuso, então vamos ir, por exemplo, acima da variável do rigid body e abrir e fechar chaves não, colchetes. E dentro dos colchetes a gente digita header, que em inglês é cabeçalho, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro dessas aspas duplas a gente coloca o título para o nosso cabeçalho. E aqui a gente pode colocar referências gerais. E eu escrevi referências tudo errado, meu Deus. Então temos aqui um cabeçalho para referências gerais. E aqui podemos ter um outro cabeçalho para o movimento horizontal do jogador, né? Então a gente pode criar um novo header. Em seu título a gente coloca movimento horizontal. E beleza, isso aqui não muda em nada o funcionamento do nosso código. Mas, por exemplo, se viermos aqui na Unity e apertarmos Ctrl R, veremos que agora a nossa aba Inspector ficará mais organizada. Olha só, agora na parte do movimento horizontal, de fato aparece escrito movimento horizontal, que é o título que a gente colocou lá. Aqui no nosso script isso não faz muita diferença, porque ele está bem pequenininho, mas conforme ele for crescendo é interessante ter isso. E no caso o header de referências gerais não está aparecendo, porque a nossa variável é privada, e quando ele não tem uma variável pública ele simplesmente não mostra. Mas, por exemplo, se a variável do rigid body fosse pública, aqui na aba Inspector, olha só que coisa da hora, ia aparecer o cabeçalho do movimento horizontal, mas também apareceria o cabeçalho das referências gerais. Muito da hora. Então beleza, galera, este aqui é o tutorial de programando a movimentação horizontal. No próximo tutorial estaremos programando o pulo do jogador. Então a gente vai estar utilizando esse script aqui e já partindo dele, né, como ponto inicial. Então muito obrigado a todos vocês que assistiram. Espero de coração que vocês tenham gostado do tutorial e tenham aprendido umas coisas novas e bem legais. Então agradeço a Alice Matoso por neste mês estar apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. E com isso permitindo que continuemos criando tutoriais gratuitos aqui para o YouTube. Então, muito obrigado, Alice. Muito obrigado a todos. E nos vemos numa próxima aula.